Como o cristão olha para as pessoas ao seu redor? Quando a gente olha para o texto de Efésios, capítulo 3, versículos 5 e 7, o apóstolo Paulo escreve assim: Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Aqui o apóstolo Paulo está falando do seu ministério. Ele fala desse ministério olhando para si mesmo como agraciado. No devocional de ontem a gente viu que o apóstolo Paulo fala que é prisioneiro dessa mensagem, desse evangelizar, desse anunciar do evangelho de Cristo. E aqui ele se coloca como agraciado, ou seja, como salvo pela graça. Essa ação é passiva da parte de Paulo. Ele reconhece que isso foi dado para ele de graça e que ele nada fez para merecer isso. Então, primeiro, como cristão, como servo de Jesus Cristo, ele não se coloca como uma pessoa que mereceu isso, mas que recebeu isso gratuitamente. Então, ele, mesmo sendo agraciado, salvo pela graça, ter ouvido do Evangelho do próprio Cristo e aceito isso, ele não se coloca acima de outras pessoas. Ele diz que a sua ação foi passiva. E aí, a partir disso, ele olha para as outras pessoas e as outras pessoas, nesse caso, os gentios, ou seja, todo aquele que não é judeu nessa história, ele olha para as outras pessoas como alvo da missão de Deus, alvo da graça de Deus, alvos do amor de Deus. É assim que nós, cristãos, olhamos para as outras pessoas. Nós sabemos que fomos salvos, agraciados por ação totalmente de Deus, não nossa. Por mérito totalmente de Jesus Cristo, não nosso. Então, nós não somos melhores que ninguém. Embora salvos e reconciliados com Deus. E aí, quando a gente entende isso, a gente entende o ministério que Deus deu à sua igreja. O ministério que Deus deu aos seus discípulos, que somos nós hoje. E assim como Paulo, a gente olha para as outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador, como alvos da missão. Então a gente olha para o nosso vizinho, mesmo aquele que talvez a gente já tenha até tido problemas com ele, talvez ele seja barulhento, talvez a gente não se dê tão bem, mas a gente olha para ele como Cristo olhou para nós, alvo da missão. Para as pessoas do nosso trabalho, alvo da missão. Para as pessoas da nossa família que ainda não conhecem a Cristo, alvo da missão. As nossas atitudes para com essas pessoas, as nossas palavras para com essas pessoas são palavras daqueles que vão anunciar, daqueles que estão olhando para essas pessoas como alvo da missão, alvo da graça, alvo do amor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Esse ministério é para todas as pessoas e nós, como cristãos, somos responsáveis por anunciá-lo. Uma abençoada quarta-feira, na paz de Cristo.